te convidar agora. Feche seus olhos. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Declare sua dependência do Senhor. Senhor, nós dependemos do Senhor. Deus, nós estamos convictos, Senhor, de que
só o Senhor pode nos dar a força que nós precisamos para seguir, para vencer, porque o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é o ar que nós respiramos, Tu és o pão, Senhor, que alimenta a nossa alma. Enche os nossos corações com a Tua presença, Senhor. Enche as nossas vidas, as nossas almas com a Tua presença. Enche os lares dessa cidade, Senhor, com a Tua santa e doce presença. Senhor, onde houver, ó Deus, um coração aflito, onde houver, Senhor, um coração amargurado, cansado, ferido, Senhor, e preocupado, Senhor, enche esse coração com a paz que só o Senhor pode dar. Deus, com a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Sem o Senhor, nós não chegaremos a lugar algum. Ah, Jesus, nós precisamos do Senhor. Palavra do Senhor, Isaías capítulo 25, diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, eu celebro a Ti e Te louvo. Realizaste os Teus milagres e maravilhas e planos bem elaborados, firmes e seguros. Reduzes a cidade a entulho, a cidade forte reduzes a um monte de pedras. A grande inimiga virou pó, para nunca mais ser cidade outra vez. As superpotências verão e Te honrarão. Os opressores vão se prostrar em adoração, e eles verão que o Senhor cuida dos pobres, que cuidas do Teu povo em dificuldade, dando-lhes um lugar aconchegante e seco num tempo úmido, preparando um lugar fresco no calor. Ah, os nossos opressores são como um temporal, mas Tu, ó Senhor, é abrigo na tempestade. Tu, ó Senhor, é abrigo na tempestade. Os nossos opressores são como um temporal, mas Tu, ó Senhor, é abrigo na tempestade. Aleluia. Com gemidos e palavras não podem explicar, eu entrego ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não
recebe, Deus, a oração dos nossos corações. Ó Deus, de todos os irmãos que estão nesse momento, Senhor, orando conosco. Alguns podem estar angustiados, Senhor, como diz a letra dessa canção. Alguns, Senhor, podem não saber o que dizer. Alguns estão tão angustiados que não conseguem falar. Mas o Teu Espírito, Senhor, ora por nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Deus, alcança, Senhor, todas as orações. Alcança, Senhor, em nome de Jesus, cada irmão e irmã que está com seus corações, ó Deus, entregues ao Senhor nesse instante. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos o nome do nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo adorar o nome dEle, podendo mais uma vez meditar na sua palavra. Eu gostaria de convidar você a participar comigo desse momento ímpar, onde nós entenderemos o que o Senhor tem para nos dizer, para nos falar nessa noite, através da sua palavra. Deixa eu organizar aqui o foco, tá certo aí? Mais para trás? Aí? Amém. Querido, a base da nossa meditação nessa noite, em rápidas palavras, será no Salmo capítulo 102, versículos 25 a 27, que diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Versículo 27 diz: Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Querido, nós estamos vivendo um tempo de mudança. Quem aí ainda não foi impactado e não teve a sua vida drasticamente mudada nesses dias? As coisas mudaram. O mundo mudou. E parece que Deus está chacoalhando a terra, chacoalhando o planeta, mudando as coisas de lugar, mudando o nosso conceito de família, o nosso entendimento a respeito da comunhão, mudando o nosso pensamento a respeito do que é ser igreja de fato e de verdade, mudando a nossa concepção de trabalho, de dinheiro. Os valores, as coisas estão mudando. E o Senhor está fazendo isso, eu creio. Não sei se você crê nisso, mas nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que o Senhor está mudando as coisas. Deus está no controle de tudo. O salmista, nesses 3 versículos que nós lemos, 2 versículos que nós lemos, ele fala a respeito de um Deus que não muda, de um Deus imutável, de um Deus que não está sujeito às mudanças externas, que não está sujeito àquilo que acontece aqui na terra. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, desde a criação, desde o início de todas as coisas. E esse texto nos deixa bem claro. O versículo 25 diz que Deus, Ele fundou a terra e os céus. Ele criou a terra e os céus. Com as suas próprias mãos, Ele fundamentou a terra. O salmista afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de céus e terra. E
entendendo a figura poética do salmista, nós podemos compreender que ele está dizendo: olha, tudo que há entre o céu e tudo que há entre a terra é criação de Deus. Ou melhor dizendo, tudo que há entre o céu e a terra é criação de Deus. E aí você me fala: pastor, mas é fácil, você que é pastor, e o salmista, num ambiente de adoração, dizer que Deus é criador de todas as coisas. E esses dias, eu vi uma entrevista feita com um cientista ateu, chamado Leonard Milonov, alguma coisa assim do tipo. E ele, dando essa entrevista à revista Veja, no ano de 2011, perguntaram para ele, esse cientista ateu, perguntaram para ele: o senhor acredita em algum Deus? Você acredita que existe alguém que está no controle das coisas, gerindo a terra e a humanidade? E ele responde: de certo modo, sim. Apesar de acreditar, e isso faz parte da resposta dele, apesar de acreditar nas leis da física, parece que não existe uma razão para explicar por que essas leis existem. Porque as coisas não acontecem aleatoriamente. Talvez esse seja o milagre. O universo segue as leis da natureza. Talvez essas leis que regem o universo sejam a definição de Deus. Eu quero que você entenda o que esse cientista está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu sou ateu, eu não creio num Deus. Mas até hoje a ciência não encontrou razão, não encontrou explicação para dizer como as leis da natureza funcionam, ou como a natureza funciona. E ele diz: as leis da física, ou as leis da natureza não são explicáveis. Nós não conseguimos explicar como a Terra funciona de uma maneira tão harmoniosa. Mas o salmista já dizia: Deus é o criador de céu e terra. Deus é a própria lei da natureza. É Ele que está gerenciando todas as coisas. Isso nos leva para o próximo versículo. O versículo diz: eles perecerão. E quando ele diz eles, ele está falando a respeito de céu e terra. O salmista está dizendo: olha, céu e terra perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, ou seja, o céu e a terra, se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Querido, não há coisa mais firme, mais segura do que as leis da natureza. Se eu pegar essa Bíblia e soltar ela aqui, ela vai cair, porque ela está obedecendo uma lei, a lei da gravidade, ela cai. Não há nada mais estável, não há nada mais seguro do que as leis da natureza. Todos nós estamos sujeitos a elas. Mas o salmista está dizendo: as leis da natureza podem mudar. O que é imutável, o que é estabilizado, o que é estável muda, mas Deus não muda. Deus é imutável. E aí nós vamos para o versículo 27. Quando a partir do versículo 26 ele vai construindo um caminho, dizendo que céu e terra perecerão, envelhecerá, como um vestido, como roupa será mudada. Como que alguém trocando de roupa, as leis da natureza podem mudar, e um dia mudarão. Mas o nosso Deus imutável permanece inabalável. E no versículo 27 ele diz: porém tu és o mesmo. Tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, tu és eterno. O nosso Deus é alguém de eternidade a eternidade, que não é sustentado por ninguém, que não foi criado por ninguém. Desde o início Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o derradeiro. Tudo pode mudar,
O mundo pode mudar, as leis da natureza podem mudar, mas o nosso Deus é imutável. Ele permanece o mesmo. E eu gostaria de ressaltar 3 verdades que vai ainda fortalecer ainda mais aquilo que nós estamos ministrando ao seu coração. A primeira verdade é que Deus permanece o mesmo na sua palavra. A palavra de Deus é imutável. Em Números capítulo 23, versículo 19, um profeta chamado Balaão, um falso profeta, mas que nesse momento ele profere uma verdade. Ele diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Esse falso profeta havia sido contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele está dizendo isso, olha, não adianta eu amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus já abençoou. Não adianta eu dizer palavras contra esse povo, quando Deus já profetizou coisas boas e bênçãos a respeito dele. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é imutável. As promessas de Deus são imutáveis. Nada do que as pessoas digam, nada do que as pessoas façam, nada do que possam dizer a seu respeito podem frustrar os planos da promessa e da palavra imutável de Deus a seu respeito. A palavra e a promessa de Deus é imutável. A segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus permanece o mesmo no seu juízo. Deus permanece o mesmo na sua palavra de juízo. O livro de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 16. Moisés, melhor dizendo, Abraão, recebe uma visão da parte de Deus, a qual Deus fala com ele. E ele diz: olha, Abraão, eu vou levar o seu povo, a sua descendência, para uma terra distante. E naquele lugar eles serão escravos 400 anos. E aí Deus explica por quê. Ele diz: serão 400 anos, porque a terra que eu vou levar vocês depois de lá, uma terra que mana leite e mel, é uma terra que está sendo habitada por pessoas pecaminosas, por pessoas más. E eu quero destruir aquele povo. Eu quero usar a sua descendência para desterrar, mandar embora aquele povo mau, aquele povo iníquo. E ele diz: 400 anos são necessários para que a injustiça dos amorreus alcance um nível, uma medida que será impossível eu não os destruir. O que eu estou querendo te dizer, querido? 400 anos Deus disse, 400 anos antes Deus disse para Abraão que destruiria um povo 400 anos depois, por causa do seu pecado. E as pessoas estão dizendo no nosso tempo que o pecado já não é mais pecado, que aquilo que há 10, 15, 20 anos atrás era errado, era pecado, hoje já não é mais. Não, as coisas mudaram, não é assim não, as coisas evoluíram, o mundo evoluiu, o mundo mudou, a cultura mudou. Ei, querido, deixa eu te falar, Deus não muda, e a sua santidade muito menos. O juízo de Deus foi decretado 400 anos antes e cumprido 400 anos depois. Porque o pecado continua sendo pecado, a maldade continua sendo maldade, a iniquidade continua sendo iniquidade. O mundo pode mudar, a cultura pode mudar, a concepção do homem a respeito do certo e errado pode mudar, mas Deus não muda, e a sua santidade muito menos. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você: Deus permanece o mesmo na sua misericórdia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus imutável permanece inabalável
imutável em relação à sua misericórdia. Por que isso é importante nós entendermos? Por que é importante nós compreendermos essa verdade? Porque há muitos que talvez estão me assistindo e ouvindo essa mensagem, que possam estar dizendo: eu não mereço, eu não sou digno, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, eu errei tanto, eu falhei, eu pequei tantas vezes, muitas vezes no mesmo erro, no mesmo pecado. Eu não mereço a misericórdia de Deus. Deixa eu te falar, da mesma forma que a palavra e a promessa do Senhor é inabalável, imutável, da mesma forma que os juízos de Deus são inabaláveis e imutáveis, a sua misericórdia também é imutável. E a misericórdia de Deus te alcança nessa noite. Sabe, esse Deus imutável, esse Deus que não muda, esse Deus que não mente, esse Deus que faz com que a sua palavra não volte vazia. Antes, Ele faz com que ela se cumpra, estabelece aquilo que ela foi destinada a fazer. Um Deus imutável. Ele tem novos planos para a sua vida. Querido, deixa eu te falar, esse versículo nos diz que se o povo se converter, se humilhar, orar, se arrepender dos seus pecados, Deus escreve uma nova história para esse povo. Pastor, você pode me perguntar: Deus mudou de ideia? Deus iria aplicar o juízo e agora Ele mudou de ideia? E se a gente se arrepender, Ele muda de ideia e nos perdoa dos nossos pecados? Não, Deus não muda de ideia. Da mesma forma que Deus é juízo, Ele é misericórdia. Da mesma forma que Deus pune os pecadores, Ele ama aqueles que se arrependem. Deus não é só juízo, Deus não é só punição, não. Deus também é amor, Deus também é misericórdia. Deus não mudou de ideia, querido. Ele apenas escreveu uma nova história para a sua vida, a partir do seu arrependimento. Pastor, não tem jeito, mas para mim tem jeito sim. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Não interessa, para o Senhor basta apenas um coração quebrantado, contrito. Basta apenas você se arrepender, se humilhar diante dele, e ele escreve uma nova história baseada na sua imutável misericórdia. Deus não muda, e o amor dele muito menos. Ele ainda ama pecadores que se arrependem, que pedem perdão e voltam para a presença dele. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa noite. Eu gostaria que você, onde você estiver, sei que esse formato é um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, mas eu gostaria que você, onde você estiver, não importa quem está do seu lado, talvez pede licença aí, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Meu Deus, porque o Senhor é Espírito. E o Espírito não está limitado a paredes. Não está limitado a um lugar. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, quando ressuscitou, as portas do cenáculo estavam fechadas. E Jesus apareceu no meio dos discípulos, porque Jesus, já em um corpo diferente daquele corpo na qual ele viveu, e daquele corpo que sofreu, ele estava numa outra expressão corpórea. E ele não obedeceu às limitações daquele lugar. Assim é teu Espírito Santo. O mesmo Espírito que flui nesse lugar nas nossas vidas, flui em cada casa, flui em cada sala, flui em cada quarto, em cada um daqueles que estão, Pai, ouvindo essa mensagem, participando dessa oração. Eu oro ao Senhor para que o Senhor gere arrependimento genuíno. Pai, porque a sua misericórdia ainda está disponível para nós.
O seu amor, o seu perdão ainda está disponível para nós. Nós ainda somos carentes do Senhor. Nós ainda precisamos das suas mãos estendidas sobre nós. Pai, eu oro ao Senhor por cada um daqueles que estão me ouvindo nessa noite e porventura possam estar ansiosos, talvez entrando em um estado de depressão. Pessoas, Pai, que ainda não assimilaram essa mudança, pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo e que não estão conseguindo somatizar essas coisas, lidar com tudo isso. Eu oro e clamo ao Senhor para que o Teu Espírito Santo, que flui através da Sua palavra, possa invadir os corações, trazer a paz que é sobre todo entendimento, trazer a calmaria, a serenidade que o Teu Espírito é capaz de produzir em nós. Eu oro ao Senhor pelas famílias que nessa hora estão vivendo uma mudança. Pai, talvez esposos que não, Pai, estavam mais conseguindo lidar, meu Deus, com as esposas, o relacionamento com os filhos já estavam ruindo, e o Senhor nesse tempo está, Pai, se movendo desses lares para trazer a paz mais uma vez, a comunhão mais uma vez. Eu te peço que os teus filhos e filhas entendam a mudança que o Senhor está produzindo. Nós oramos a Ti, ó Deus imutável, um Deus cheio de paz, de graça e misericórdia, um Deus que profere a Tua palavra, as Tuas promessas, e faz com que cada uma delas se cumpra na nossa vida. Um Deus que profere o juízo, um Deus que ainda é santo, um Deus que ainda não tolera o pecado. Eu oro ao Senhor nessa noite, para que o Teu Espírito Santo nos convença daquilo que nós precisamos fazer e mudar as nossas vidas. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos declarar mais uma canção ao Senhor para concluirmos esse culto. Continue conosco, vamos adorar. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Essa presença do Senhor se não diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém? Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa cidade com sua infinita graça e misericórdia. Muitos irmãos aqui mandando mensagens de saudades dos cultos, né? Principalmente alguns irmãos que moram longe.
abraço especial para nossa irmã Arenda, que está nos Estados Unidos. Deus abençoe a irmã Arenda, seu esposo, sua filha. Deus continue abençoando a todos que estiveram conosco assistindo esse culto. Que Deus abençoe seu coração. Eu quero deixar alguns recados aqui. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui um momento de oração. Nosso evangelista Sebastião Fernandes estará aqui orando. Nós teremos aqui alguém para estar acompanhando aí os pedidos de oração pelo Facebook. Então eu quero fazer esse convite para você, meu irmão. Amanhã, 20 horas, nós teremos um momento de oração aqui nesse mesmo Facebook, na página da Igreja Presbiteriana Renovada, e também compartilhado no meu Facebook pessoal. Os irmãos poderão compartilhar também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, convide os outros, mande aí o seu pedido de oração. A gente vai tentar acompanhar o máximo possível para a gente estar fazendo isso. E domingo também nós teremos nosso culto ao vivo. Nós queremos convocar você para entrar no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada de Resplendor. Se inscreva no nosso canal no YouTube para que a gente consiga fazer lives por lá. Para fazer lives no YouTube a gente precisa de 1000 inscritos. Então a gente conta com você, convida todo mundo aí da sua casa para entrar lá no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana Renovada de Resplendor. Curte o nosso canal, acompanha, se inscreve para que a gente possa fazer as nossas lives por lá também com uma qualidade excelente. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e até amanhã, se Deus quiser. Nosso forte abraço a todos vocês.